Com uma população gigantesca que ultrapassa a marca dos 50 milhões de habitantes, o estado de Andhra Pradesh se consolida não apenas como um dos mais vibrantes, mas também como um dos mais fundamentais territórios de toda a Índia. Esta região impressionante é uma verdadeira potência agrícola e industrial, sendo monumentalmente esculpida e cortada por dois rios de proporções gigantescas e incalculável importância, o grandioso rio Godavari e o imponente rio Krishna. Para que você tenha uma noção exata dessa magnitude, ambos possuem um volume de águas infinitamente superior ao nosso conhecido rio Tietê, aqui no Brasil. Contudo, essa mesma terra de fartura vive sob o peso de um paradoxo climático brutal e implacável. Por um lado, o estado sofre com inundações arrasadoras que engolem cidades inteiras. Por outro, é impiedosamente castigado por secas extremas que destroem plantações. Na tentativa de domar a fúria da natureza e solucionar essa crise dupla, os mais brilhantes engenheiros indianos vêm desenhando, há quase um século, uma mega estrutura capaz de desafiar os limites humanos. Após décadas ininterruptas de estudos e muito desenvolvimento, nasceu um projeto colossal e incrivelmente audacioso. Desenhado para bombear e transferir milhões de litros de água das zonas castigadas pelas enchentes diretamente para as regiões sedentas e áridas. No vídeo de hoje você vai mergulhar em cada detalhe dessa muralha épica, entendendo a fundo como ela funciona e por que essa engenharia majestosa está deixando as maiores superpotências mundiais completamente boquiabertas. Mas antes de prosseguirmos por essa jornada impressionante, já deixe o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum passo do nosso projeto no YouTube. Se estendendo por quase 1000 quilômetros ao longo da bela costa sudeste indiana, Andhra Pradesh desponta como o verdadeiro coração pulsante da produção agrícola nacional, concentrando a maior fatia da produção de arroz e de tabaco de todo o país. O grande e complexo desafio dessa região é lidar com o seu implacável clima tropical de monções. Os verões por lá são escaldantes e úmidos, trazendo temperaturas que superam com imensa facilidade os 40 graus Celsius, transformando o dia a dia da população em um grande teste de resistência. Quando a tão aguardada chuva finalmente decide cair, geralmente no período que se estende entre os meses de junho e setembro, os violentos ventos das monções do sudoeste despejam um verdadeiro dilúvio sobre a região. O resultado dessa precipitação extrema são aproximadamente 800 mil hectares de terras férteis, literalmente engolidos e destruídos por inundações regulares. Para você visualizar melhor, essa área alagada é tão vasta que equivaleria a assustadores 20% de toda a extensão do estado do Rio de Janeiro. Em contrapartida a essa abundância destrutiva, quando a água cessa, o cenário que sobra é o da mais absoluta desolação. As secas são terrivelmente severas e, como um exemplo recente, apenas no ano de 2024, 4 populosos distritos enfrentaram uma escassez de chuva tão dramática que resultou na queda vertiginosa da produtividade de todas as colheitas e secou as principais fontes de água potável. A semente primordial para solucionar esse caos absoluto foi plantada há muitas décadas, mais precisamente em julho do ano de 1941, durante a antiga presidência de Madras. Foi o genial e altamente visionário engenheiro-chefe do Departamento de Irrigação, L. Venkatakrishna Iyer, quem arregaçou as mangas, conduziu os primeiros e difíceis levantamentos topográficos e sugeriu a ideia revolucionária de erguer um reservatório de grandes proporções na cidade de Polavaram. A visão desse engenheiro não se restringia de forma alguma a apenas irrigar cerca de 140 mil hectares de terras secas. O seu plano magistral já incluía, lá no passado, a construção de uma usina hidrelétrica com capacidade de 40 megawatts, visando gerar energia limpa e sustentável para as comunidades locais. No entanto, infelizmente, a ideia demorou muito tempo para sair do papel e virar concreto. Foi apenas no longínquo ano de 1980 que o projeto finalmente ganhou algum fôlego, quando o então ministro-chefe de Andhra Pradesh, Tanguturi Anjaya, conduziu uma cerimônia e instalou a pedra fundamental da obra. Apesar dessa iniciativa inicial, o avanço continuou sendo frustrantemente vagaroso. A verdadeira virada de chave, o momento em que a obra finalmente saiu do campo das ideias para o canteiro de obras, aconteceu apenas no ano de 2004, sob a forte liderança de IPOS Rajasekara Reddy. A construção, a partir daquele momento, começou efetivamente e o projeto decolou de vez, carregando um orçamento colossal e inicial estimado em 8.161 crore. Foi justamente durante essa fase embrionária mais ativa que as escavações e a construção dos canais principais, o canal direito e o canal esquerdo, começaram,
desenhando de forma definitiva o caminho vital por onde a água seria finalmente distribuída entre as regiões mais necessitadas e castigadas do estado. Quase uma década depois, já em 2014, os relatórios oficiais indicavam que cerca de 33% de todo o projeto já havia sido concluído. Contudo, o destino impôs um novo obstáculo. Uma profunda e complexa reestruturação política no estado freou os avanços, congelando temporariamente as máquinas. Somente com a criação formal da autoridade do projeto Polavaram é que as engrenagens voltaram a girar, mesmo sob a imensa pressão de dezenas de processos judiciais movidos por fazendeiros locais e enfrentando os complexos desafios legais das desapropriações de inúmeras terras privadas, para tentar acelerar o aguardado alívio hídrico e acalmar os ânimos da população. As autoridades decidiram colocar em cena um plano alternativo altamente engenhoso, o chamado Projeto de Irrigação por Elevação de Paticima. Esse sistema inteligente baseava-se em um esquema massivo de bombeamento que passou a transferir imediatamente a água diretamente do rio Godavari para o rio Krishna. A trajetória da construção principal, contudo, continuou extremamente acidentada, chegando ao ponto dramático de assistir à falência de uma das principais empresas responsáveis, a empreiteira Transtroy. Diante desse caos estrutural, no ano de 2018, o governo estadual foi forçado a assinar um novo e rigoroso contrato. Desta vez com a robusta Navayuga Engineering, que assumiu o controle e pisou fundo no acelerador das obras. Naquele mesmo ano, um marco histórico e vital foi finalmente alcançado: a conclusão e entrega da gigante parede diafragma do projeto. O ritmo imposto pela nova empreiteira foi tão agressivo e focado que, em janeiro de 2019, o projeto de Polavaram teve o imenso orgulho de cravar definitivamente o seu nome nas páginas do prestigiado Guinness Book of World Records. O motivo? Os engenheiros e operários conseguiram despejar a inacreditável quantia de 32.100 metros cúbicos de concreto em um período de apenas 24 horas, quebrando o recorde mundial, anterior que pertencia aos luxuosos projetos de Dubai. Não tenha dúvidas de que estamos falando de uma das infraestruturas hidráulicas mais imponentes e desafiadoras já erguidas em todo o território da Índia. Essa barragem fenomenal cruza de forma magistral o majestoso e selvagem rio Godavari, que por sinal é o segundo maior rio de todo o país, e a estrutura se estende por mais de 3,5 km de comprimento. Sua principal razão de existir é baseada em 3 pilares essenciais: fornecer irrigação constante para incríveis 720 mil acres de ricas terras agrícolas, controlar de maneira eficaz e segura as terríveis enchentes anuais, e, claro, gerar uma vasta quantidade de energia hidrelétrica. A grandiosidade estética e funcional dessa estrutura é dividida em blocos operacionais de extrema importância. O vertedouro, sem dúvida alguma, é o grande espetáculo visual da construção, erguendo-se a imponentes 50 metros de altura e equipado com 48 formidáveis comportas hidráulicas de altíssima tecnologia. É este exato mecanismo mecânico que controla o furioso fluxo de água, liberando volumes absolutamente colossais durante os momentos críticos de cheia e, com isso, reduzindo drasticamente os devastadores impactos das inundações nas cidades ribeirinhas. Paralelamente a essa defesa intransponível, a barragem atua como um coração distribuidor, onde o moderno sistema de canais e bombeamento trabalha incessantemente para transferir as águas excedentes para regiões que agonizam com a seca, garantindo, enfim, o desejado e necessário equilíbrio hídrico em todo o estado de Andhra Pradesh. E como um excelente bônus, a imensa usina hidrelétrica incorporada possui o impressionante potencial para iluminar milhões de lares e impulsionar vigorosamente toda a economia da região. Para suportar toda essa imensurável riqueza líquida, a infraestrutura foi projetada com detalhes minuciosos. O reservatório principal, que é uma verdadeira maravilha da engenharia moderna, ostenta uma capacidade ativa de cerca de 93 bilhões de litros de água, mas pode atingir um armazenamento total e colossal de impressionantes 240 bilhões de litros de água bruta. Esse absurdo volume é mais do que suficiente para garantir a vida e o pleno desenvolvimento agrícola em 940 mil hectares de plantações, espalhadas por incontáveis distritos indianos. Toda essa água, vale ressaltar, não viaja apenas contando com a força da gravidade. Existem complexos e potentes projetos de irrigação por elevação, a exemplo dos sofisticados sistemas de Paticima, Tadipudi, Chintalapudi e Purushotapatnam, que cumprem o difícil papel de bombear a água morro acima, levando recursos para as regiões mais altas e de difícil acesso que jamais seriam alcançadas naturalmente. Destacando o projeto de elevação de Chintalapudi, por exemplo,
Ele se mostra absurdamente estratégico e valioso, uma vez que viabiliza o envio de água abundante para vastas áreas nos distritos de Eluru e na região de NTR, aliviando assim a intensa pressão histórica que existia sobre o rio Krishna. Outra obra complementar que merece enorme destaque é o sistema elevatório de Purushotapatnam, responsável por transferir e injetar água diretamente no grande canal esquerdo de Polavaram e, simultaneamente, no reservatório de Eluru. Essa manobra complexa é o que garante que as torneiras e as indústrias da importantíssima cidade de Visakhapatnam continuem abastecidas. De olho em um futuro promissor, o audacioso esquema elevatório Uttar Andhra Sujala Sravanti também captou investimentos pesadíssimos para sua primeira fase, assegurando que a fronteira da agricultura irrigada indiana se expanda sem limites. Longe dos olhos do público, escondida debaixo da terra, a genialidade da obra é igualmente impactante. A estrutura da barragem principal apoia-se num muro de diafragma colossal com 1,5 metros de espessura, profundamente cravado a extensões que vão de 40 até sombrios 120 metros abaixo do fundo do leito do rio. Essa base subterrânea formidável atua para estabilizar cada centímetro do solo e blindar a represa contra a inacreditável pressão gerada por bilhões de litros de água. Ao todo, a barragem se estende majestosamente por 2,3 quilômetros. O já citado vertedouro ocupa 900 metros de largura total, onde suas imponentes 48 comportas de aço detêm a capacidade inimaginável de liberar 140 milhões de litros de água a cada segundo. Para que tamanho fluxo flua perfeitamente, abriu-se espaço para gigantescos canais de acesso e descarga, medindo 5,5 quilômetros de comprimento por cerca de 1 quilômetro de largura. A escavação desses corredores gigantescos obrigou os tratores a removerem quase 70 milhões de metros cúbicos de terra, rochas e lama, o equivalente a cerca de 2/3 de todo o monstruoso movimento de solo exigido por essa obra. Como se não bastasse, ergueram-se também 2 fenomenais ensecadeiras provisórias, sendo que uma delas atinge 41 metros de altura, o que garantiu a continuidade do trabalho sob qualquer condição climática e gerou enorme economia através do reaproveitamento do cascalho escavado. No que diz respeito à sua vital função geradora de eletricidade, a casa de força abrigará nada menos que 12 gigantescas turbinas hidráulicas. Cada uma operará com capacidade individual de 80 megawatts, somando no final do dia robustos 960 megawatts de potência instalada. Essa carga poderosa de eletricidade garantirá a segurança energética ininterrupta para toda a região. Embora a estrutura só possa começar a operar em capacidade máxima quando as enormes ensecadeiras protetoras forem finalmente dinamitadas e removidas da paisagem. Toda essa estrutura deságua em 2 intermináveis canais artesianos, o canal direito, que viaja por 173 quilômetros rumo ao rio Krishna, carregando até 14 bilhões de litros de água a cada amanhecer, e o extenso canal esquerdo, que percorre 182 quilômetros para espalhar progresso e prosperidade em todas as direções agrícolas, além de se conectar ao vital sistema Indira Sagar. Apesar dos impressionantes números que recheiam o projeto Polavaram, a rota até aqui foi marcada por desvios de cronograma que custaram caro. Um dos golpes mais sensíveis e polêmicos enfrentados pela gestão governamental foi o fator humano. Para permitir que a vasta área do reservatório fosse submersa, a chocante marca de 200 mil pessoas precisou ser forçada a abandonar suas terras natais. Esse número abriga uma vasta pluralidade de famílias e comunidades indígenas tradicionais que ocupavam aquele solo fértil há muitas gerações. O doloroso e lento processo de reassentamento mostrou-se logístico e emocionalmente devastador, exigindo o complexo planejamento e construção de centenas de novas moradias, além de estruturas de sobrevivência e geração de renda em regiões vizinhas. Para adicionar mais peso à balança, dezenas de milhares de hectares de ricas florestas foram completamente varridos do mapa pelas águas implacáveis, resultando em preocupações severas de ativistas ambientais, o que automaticamente desencadeou um emaranhado interminável de novas leis de compensação e reflorestamento. Do lado governamental e burocrático, as batalhas políticas pareciam não ter fim. A cada nova eleição, o partido da oposição denunciava e culpava o grupo anterior pelo ritmo quase parando das máquinas, a ponto de o ministro-chefe Chandrababu Naidu afirmar veementemente que seus antecessores não conseguiram executar sequer 4% dos avanços prometidos em 5 longos anos de mandato. O revezamento caótico entre as muitas empreiteiras, que viu diversas grandes corporações passarem pelo comando até chegar na atual Mega Engineering, também sangrou e prejudicou a continuidade dos trabalhos.
Pressionado pela forte inflação e pelas adequações de engenharia, o custo da represa explodiu estratosfericamente. O que antes estava tabelado com otimismo em 1,5 bilhão de dólares, rompeu em pouco tempo a barreira dos 6 bilhões e hoje assusta os contribuintes indianos com a amarga estimativa de cerca de 13,5 bilhões de dólares em dinheiro público investido. Hoje não há margem para falhas e a linha de chegada foi desenhada a tinta permanente. A fase primordial precisa e deve estar completamente funcional em outubro de 2026, culminando na inauguração geral prevista obrigatoriamente para 2027. Sem o direito a nem mesmo uma única hora sequer de novos atrasos. Exatamente devido a essas inacreditáveis grandezas numéricas e pela demonstração impressionante de persistência e tecnologia refinada, a gigantesca represa de Polavarão despertou a extrema curiosidade de potências globais de alto nível, com especial destaque para a toda poderosa China. E não é por acaso, os engenheiros chineses, velhos conhecidos por criarem monstruosidades colossais e históricas, como a famosa Grande Muralha e a lendária barragem de Três Gargantas, se encantaram com o que os indianos conseguiram arquitetar na Ásia Meridional. O assombroso nível de complexidade técnica exibido pelo sistema de 48 comportas do vertedouro indiano, capaz de barrar fúrias diluvianas enquanto injeta água limpa e vital na rede de canais de irrigação, arrancou elogios calorosos do lado asiático. Eles também olharam com profunda admiração para a impressionante eficiência mostrada na entrada da obra para o livro dos recordes mundiais através da concretagem, um atestado final de que a Índia é mais do que capaz de erguer os pilares da sua própria soberania e expansão infraestrutural em tempo recorde. Tudo isso coroa uma visão ousada e transformadora que, unificando a poderosa prevenção climática ao abastecimento de comida e fornecimento maciço de energia verde, converte-se no mais perfeito modelo de inspiração global. Mas, e você? O que achou de todos os fascinantes detalhes sobre este incrível megaprojeto indiano? Comente aqui embaixo. Este é o canal Bastidores da Obra. Deixe o seu like e se inscreve.